Muito bom dia. Meu nome é Renato de Melo Jorge Silveira, eu sou professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito, hoje chefe de departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia, e tenho a muito grande satisfação de receber neste projeto Memória da Fundação Arcadas uma lenda franciscana, um exemplo da faculdade, um ícone da advocacia, da academia, da vida, que é o professor Miguel Reale Júnior. Meu professor, meu exemplo, meu ícone, mas não só meu, como de toda a escola. E eu queria agradecer muitíssimo, professor, pela sua disponibilidade, pelo fato de o senhor ter atendido o convite, pelo fato de o senhor ser este exemplo para uma atualidade de professores, para uma juventude de professores, para uma juventude permanente da faculdade. A faculdade sempre se renova, sempre se reanima, e o nome do professor, os livros do professor, os estudos do professor, a ideia do cardápio de crimes que eu sempre recordo em todas as minhas aulas, é sempre presente. O professor Miguel Reale Júnior, sem dúvida alguma, é dos penalistas da casa, dos juristas da casa, um dos mais destacados, o mais lembrado no departamento e talvez o responsável por uma união de um grupo como há muito não se via nesta casa. Professor, queria agradecer desde logo e começar esta conversa, começar este bate-papo, esta rememoração de uma vida dedicada ao direito, à faculdade, inicialmente perguntando um pouco para o senhor teve, na verdade, um exemplo do direito desde casa, e eu queria só ouvi-lo como foi essa formação do menino Miguel Reale Júnior até a chegada, a entrada, a escolha do direito, sendo que eu sei que o senhor tinha outras vontades, outros gostos além do direito, mas acabou enveredando por esta área. Primeiramente, quero agradecer ao professor Renato Melo Jorge Silveira a possibilidade desta conversa, dizer que ele exagera nas considerações que fez a meu respeito e dizer que eu tenho uma grande alegria de ser amigo dos filhos dos meus amigos. E Renato, filho de Otávio Leitão da Silveira, grande amigo, que comigo trabalhou especialmente na reforma penal, nos fazendo críticas e na construção de uma revista chamada Ciência Penal. Então é uma grande alegria estar aqui, e esse grupo que hoje contém o nosso departamento de direito penal é um grupo de excelência. É uma alegria muito grande ver esse grupo unido, trabalhando em prol da difusão do direito penal, em prol da sua crítica, da análise profunda, com trabalhos importantíssimos. O Renato é, sem dúvida nenhuma, um dos penalistas mais consistentes, especialmente na área do direito penal econômico. Os trabalhos são importantíssimos, fundamentados, como infelizmente não se vê em outras partes. Obrigado. E quanto à sua pergunta, eu vivi a faculdade desde criança, especialmente meu pai falando ao telefone com o então diretor Braz Arruda, que sempre ligava na hora do jantar. Então, eram longas conversas sobre a faculdade de Direito, e eu lembrava dos nomes dos professores que tinham sido contemporâneos de meu pai e que depois vieram a ser meus professores também. Quero lembrar aqui o professor Ernesto Leme, Cesarino Júnior, Noé de Azevedo. Eram figuras ícones para mim, construídas no meu imaginário de criança, e vieram a ser meus professores depois. Goffredo da Silva Teles também, ou seja, são vários professores cuja imagem foi constituída desde a minha infância. E, efetivamente, eu tinha como resistência, que qualquer adolescente deve ter, a figura paterna, eu tinha a ideia de seguir ciências sociais. Mas havia, sem dúvida, uma grande expectativa, uma pressão para que eu viesse para a Faculdade de Direito. Eu tinha feito
já o clássico, minha tendência era realmente humanidades e não ciências exatas. Por isso eu que estudei no Colégio Santa Cruz, deixei o Colégio Santa Cruz, porque o Santa Cruz só tinha científico, e fui para os jesuítas, onde fiquei numa classe experimental de 17 alunos, com divagações filosóficas e literárias. Portanto, essa era a minha linha, a minha tendência. Mas não podendo fazer ciências sociais e vindo fazer faculdade de direito, para atender as expectativas mais que explícitas dos meus pais, eu fiz também a revelia deles, evidentemente, a filosofia na Faculdade de Filosofia, que era um centro de pensamento opositor ao meu pai, que tinha constituído o Instituto Brasileiro de Filosofia, que eram, afinal, linhas antagônicas, né? E muito mais a Faculdade de Filosofia formada por um pensamento marxista. E fiz 2 anos de filosofia à noite. E era, aliás, e hoje se revela que era indevido um aluno ter 2 cursos patrocinados pelo Estado, né? Simultaneamente. Né? Então, mas aí eu trabalhava no escritório como forum boy, e era muito exaustivo fazer filosofia, direito de manhã, escritório à tarde e filosofia à noite, né? Então, acabei largando a Faculdade de Filosofia, não me formei em filosofia, e a faculdade que eu encontrei era a faculdade ainda dos alunos que faziam política pensando em serem deputados federais. A ideia era, quem for presidente do 11 de agosto já tem um degrau galgado para seguir na vida política. E a política na faculdade estava dividida entre 2 partidos, o Partido Independente e o Renovador. Depois formou-se um partido de direita, que é o PRA, e eu não entrei em nenhum partido, especialmente no PRA. Tinha uma linha muito liberal, muito à direita, e realmente não me satisfazia. E eu via que no Independente e no Renovador o que havia eram ambições pessoais. E, em função disso, até no primeiro ano, eu fiz um manifesto, junto com o José Alexandre Tavares Guerreiro, criticando a política na Faculdade de Direito. Quer dizer, calor embandeirado, fazendo uma crítica à política que era praticada pelos alunos, que se dividiam em partidos políticos, mas que eram partidos como os de hoje, eram partidos de ambições pessoais, não tinha muita distinção de propostas, de projetos, né? E logo depois veio o golpe de 64 e praticamente acaba a política acadêmica. Continua o PRA, né? Continua a política acadêmica, e eu não tive nenhuma atividade política na Faculdade de Direito, né, ao longo do curso. O senhor ingressa em 63? 63. Quando eu ingresso em 63, até eu relatei isso na homenagem que fiz ao Zé Carlos. O Zé Carlos era o orador do 11 de agosto. Eu ainda fui contemporâneo do Zé Carlos durante um ano. Zé Carlos Dias, que é um dos maiores tribunos da área criminal do país, foi, digamos, o exemplo de criminalista que também traz o jovem Miguel Reale Júnior para a área criminal. Mas antes de falar sobre isso, professor, eu queria ainda, neste momento de Miguel, o aluno, ouvi-lo um pouquinho sobre esta vida política na faculdade. É verdade, o senhor esclarece, mas sobre as influências, os motes de professores da área penal, da área criminal, da área de processo, que eu sei que o senhor quase envereda também por esta área. O senhor acaba sendo assistente, ou pelo menos se enamora um pouco do processo, mas depois evolui um pouco mais e vem para a área penal. Queria ouvir um pouquinho sobre isso. Bem, a faculdade viveu em 63 um ano bastante agitado, ou seja, o Brasil estava agitado com as propostas de reforma de base. E eu dizia, eu cheguei a fazer, ainda estudante aqui na faculdade, a promover o primeiro encontro do governador Lacerda com Adhemar de Barros.
Eu tinha a ideia de que era necessário que as forças civis se reunissem para que as forças militares não surgissem. Moleque, através de Conceição da Costa Neves, de João Pacheco Chaves e dos políticos do PSD de São Paulo, que era o grande partido nacional, né, mas que estava em São Paulo pela figura de Charles de Ulisses Guimarães. E o nosso mote era o seguinte, uma frase que eu tinha timbrado, né? As reformas são uma necessidade, a democracia uma urgência, né? Ou melhor, as reformas são uma necessidade, a democracia uma exigência. E então a minha atividade política foi extra faculdade. Mas logo esse movimento que fez uma reunião de Adhemar com Lacerda, foi na casa do Abel Sodré, a primeira vez que Lacerda e Adhemar se encontram, que eram inimigos, o DN e o PSP de Adhemar. Depois há uma reunião no Pacaembuzinho, e essa reunião acaba frustrando essa união, porque quando o Adhemar vai falar, todos que eram os udenistas que estavam lá saem e abandonam o recinto, quer dizer, demonstrando que não tinha união nenhuma. E evidentemente essa ideia de uma força civil que levasse ao Jango uma proposta de apoio, mas com moderação, porque o clima era muito agitado. Esse clima agitado se reproduzia na faculdade. Então houve até quebra-pau na vinda do João Pinheiro Neto, que era o presidente da Superintendência da Reforma Agrária. Tá? A faculdade vivia momentos tensos, né? Políticos, de reflexo do mundo lá fora. A faculdade era um espelho, espelhava o que acontecia fora. E, em suma, a faculdade, depois eu caminhava muito mais pelo campo do direito civil. Curiosamente, o Guerreiro, que era grande amigo da época, caminhava pelo campo do direito penal. E nós invertemos os papéis. Houve uma troca de papéis. Uma troca de papéis no resto da vida. E foi a faculdade aqui que me levou ao direito penal. Quem me levou para o direito penal chama-se Ricardo Andreucci. Que vai ser uma figura que eu vou querer examinar um pouco mais a miúde, porque também me foi muito importante, sim, por várias razões. Pois é, eu sei disso. E então, a faculdade amorteceu com o golpe militar. Como ela era o reflexo do mundo lá fora, o mundo ficou cinzento e ela também se acinzentou, né? E ficou aqui a prevalecer o PRA como um partido de direita, né? E, em suma, eu fui para o direito penal por conta do Ricardo e fui também para o processo penal, mas aí a convite do professor Canuto Mendes de Almeida, que era uma figura excepcional, uma grande inteligência, não sei se eu posso contar um episódio do Canuto. Por favor, prometo que ninguém vai ouvir além deste pequeno recinto. Bom, o Canuto era uma inteligência extraordinária O Canuto era professor catedrático de processo penal. Catedrático de processo penal, Canuto Mendes de Almeida. E o Canuto, então, me convidou para ser assistente dele. Ele estava fazendo um júri simulado, que já era uma coisa bem engraçada, que os alunos que tinham criado o caso, o fato de uma senhora que tinha se recolhido numa espécie de pensionato, cuja diretora chamava-se Madame Beaujolais. Você já imagina? E ela tinha traído o marido, estava traindo o marido com um estudante de direito. Quando o marido entra no pensionato e atira na mulher, e o estudante foge pela janela. Lógico, o estudante de direito não ia ser vítima de um homicídio. Ele era esperto. Então tinha esse júri simulado. E aí o fato mais curioso é que ele me chama para acompanhar um exame oral dos alunos.
E o Canuto não exigia nada, né? Ele era de uma liberalidade absoluta. Então, durante o exame oral, na sala João Arruda, lá embaixo, ao lado do túmulo do Júlio Frank, amanhã foi correndo, ele perguntava, os alunos não sabiam nada e eram provados, e aí, de repente, já com a manhã se finalizando, o sol penetrando em diagonal pelos vitrais, ele disse: agora está muito tarde, vamos fazer o seguinte, 5 alunos aqui, o senhor vai ser examinado, se o senhor for aprovado, todos são, se o senhor for reprovado, todos são. Então chamou o aluno, e aí é a primeira vez que, durante a manhã, que ele fez perguntas duras ao aluno. E o aluno não sabia nada, evidente. E ele disse: bom, o senhor está indo muito mal. E os outros 4 ficaram possessos. Eu vou lhe fazer uma última pergunta. Se o senhor souber, o senhor está aprovado, e os demais também. Se não souber, estão todos reprovados. Que idade o senhor tem? E daí conseguiu salvar a pele de todos. A faculdade tinha essas figuras, tinha esses professores maravilhosos. O Blas Arruda era outro professor que saía carregado, professor de Direito Internacional, saía carregado pelo pátio. Quer dizer, era um estudantado muito criativo. Muito bom. O senhor, nesse momento, enfim, tem uma influência de Ricardo Antunes Andreucci. À época ainda era, salvo erro, assistente, porque o doutorado dele é de 67, me parece, sobre a incriminação do adultério, e ele acaba tendo uma vida um pouco contemporânea com a sua, um pouco mais velho, é verdade, mas uma vida contemporânea com a sua. Eu já chego lá. O senhor se forma, tem a influência advinda também do exemplo de Zé Carlos Dias, começa a se interessar pelo direito criminal, pela vida do advogado criminalista. Mas não abandona a faculdade. O senhor já tem a intenção, ato contínuo, de continuar na faculdade. É um momento curioso, porque está em criação os cursos de pós-graduação. O senhor faz antes, não é isso? O doutorado? Bom, como eu dizia, eu estava muito mais ligado ao direito civil que ao direito criminal. O Ricardo, no 4º ano da faculdade, era meu assistente do velho professor Soares de Mello, que também era uma figura, né? Que defendia que o preso tinha que usar roupa listada. Era um defensor alburniano na essência. Na essência, número e cabelo raspado, senão, quando ele saísse, não seria descoberto por um colega de penitenciária, porque aquele careca de número e roupa listada não ia ser descoberto na figura de um homem de cavoinhas vistosas e melenas grandes e cavoinhas vistosas. Eram figuras, né? E aí, bom, aí o Ricardo faz um júri simulado. Eu senti que naquele instante a minha vida ia se transformar. E me inscrevo e sorteio e sai o meu nome para fazer defesa. E aí eu fiz o júri, acho que fui bem e gostei. Aí faço um segundo júri simulado e vejo que esse realmente é o caminho, né? E então eu tinha contato com o professor Paulo Zé da Costa também, que me apresenta ao juiz da 23ª Vara Criminal, onde eu faço não só um estágio, eu faço de tudo. O juiz era o sobrinho, Cavalcante sobrinho, ele acabou confiando em mim, o promotor também. Eu fazia audiência, presidia audiência com Dante Delmanto, sendo advogado. E eu presidindo a audiência, 4º-anista, 5º-anista da faculdade. Nem formado ainda? Não, nem formado. E fazia júris também. E fui fazer o primeiro júri com o Zé Carlos, ainda não formado, né? Fiz outros júris em que o Zé Carlos ou o meu cunhado compareciam no início. E fiz júri contra o Dirceu de Mello, contra Hermínio Marques Porto. Dirceu de Mello, na época promotor de justiça, depois chegou até a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e também professor titular da PUC São Paulo. Hermínio Marques Porto, também promotor de justiça, depois catedrático de processo penal da PUC. E ali, no júri, eu inclusive
Eu fiz o primeiro júri com slide. O senhor era tecnológico naquele momento. Era uma coisa extraordinária. Porque eu reconstituí o crime através de fotografias que faziam diversos momentos. Era um pobre sujeito no fundão da Zona Leste, numa pensão, um quarto com duas camas, e o sujeito tinha uma abertura na jugular imensa e deitado na cama de decúbito dorsal, e ele com a jugular, com a parede desse lado, cheia de sangue, e o corte do lado inverso, e nenhum sangue no lençol. E o réu dizia que ele estava deitado, dormia com uma faca perto dele porque desconfiava do companheiro de quarto, quando o sujeito veio por cima dele para querer ter relação sexual com ele, para tentar dar o pudor. Aí ele pegou a faca e cortou o sujeito. Nessa hora que corta, espirra na parede, um jato. Aí ele levanta e joga o corpo, que cai. Ele levanta e joga o corpo, que cai ao contrário, ou seja, e com a cabeça na cabeceira, né, e com o corte voltado para fora, né? E então, como explicar isso? Então eu fui lá no local e consegui convencer lá um amigo a fazer o papel do réu deitado ali, e foi fotografado momento por momento, que explicou como é que se dava esse fenômeno dele estar o corte ao contrário, né? A parede cheia de sangue, nenhum sangue no lençol. A única explicação possível era essa, mas eu tinha que fazer um roteiro fotográfico, e fiz isso com slides, e foi contra o Hermínio. Eu ainda estava no 5º ano da faculdade aí. Então foi aí que começa. E foi o Ricardo que abriu essa porta. Eu disse para ele: Ricardo, você é o responsável. Você sabe, tem uma coisa preta lá que é responsável, que era o saquinho de onde eu fui sorteado o meu nome para ser o advogado no júri simulado.